Fala pessoal, beleza? Postei essa equação lá no Instagram e é uma equação que eu tirei de um artigo do Joyner, um artigo clássico de 1991, que mostra, que tenta estimar, né, a velocidade de corrida na maratona usando três parâmetros fisiológicos: o consumo máximo de oxigênio, o percentual do consumo máximo de oxigênio em que o limiar de lactato é identificado, e a economia de corrida. E é a partir dessa equação que se chega à conclusão, né, de que os três parâmetros fisiológicos mais importantes para provas de endurance, de corrida, é o VO2 máximo, o limiar de lactato e a economia de corrida. Então deixa eu mostrar esse artigo aqui para vocês. Então é esse artigo aqui, Michael Joyner, 1991. E a equação é essa aqui, ó, ela está aqui. Então, nessa primeira página já coloca essa equação. E o objetivo dessa equação do artigo do Joyner não é necessariamente você ter uma previsão do quanto você conseguiria correr uma maratona, até porque ela seria de pouca utilidade prática. Você teria que ter vários testes de laboratório, né? Medir o seu VO2 máximo, limiar de lactato e sua economia de corrida, o que não é acessível para a maioria. Mas o objetivo, acho que, dessa equação é tentar entender que adaptações fisiológicas acontecem com o treinamento ou que atributos fisiológicos você precisa ter para correr uma maratona em dado tempo, com dada performance. Tá? Inclusive, esse artigo do Joyner é uma simulação, uma tentativa de achar, para atletas masculinos, qual seria o limite de tempo possível correr uma maratona, né? Ele até chega lá uma estimativa de que o limite seria 1h57 alguma coisa. Então, que nenhum homem conseguiria correr abaixo de 1h57 alguma coisa, usando os valores de VO2 máximo, de limiar de lactato e de economia de corrida encontrados na época, né? E aí, na época, acho que o recorde estava 2:02, mas enfim. O que a gente tem hoje é que ainda ninguém correu a 1h57 uma maratona, né? E aí talvez precisaria ou algum ser humano conseguisse romper esses parâmetros fisiológicos dos atletas de elite, né? Algum ser humano que tivesse esses parâmetros muito excepcionais, ou desenvolvimento de tecnologias, né? Como, por exemplo, os tênis, né, de placa, como melhoraram muito a economia de corrida, acaba influenciando, né, acaba trazendo um recorde mais perto para essa estimativa que o Joyner fez. Mas aqui eu queria usar essa estimativa para a gente discutir um pouco adaptações de treinamento e como que a gente pode interpretar isso, né? Então vamos dar uma olhada aí nessa planilha de Excel que eu fiz. Ela tem 5 colunas. A primeira coluna eu chamei de padrão, que eu inventei aqui uns valores mais ou menos esperados para o atleta amador. Então, VO2 máximo mais ou menos de 50, um limiar de lactato encontrado num consumo de oxigênio correspondente a 40 ml quilo minuto. Então, esse é o VO2 em que o seu limiar de lactato é identificado. Quanto que isso corresponde percentual do VO2 máximo? Então, basicamente, é pegar 40 e dividir por 50, vai dar 0,80. Então, o que significa que o limiar de lactato está a 80% do VO2 máximo. E o terceiro parâmetro, que é a economia de corrida, eu fiz normalmente uma velocidade que é usada para atletas amadores. Então, você coloca o atleta para correr a 9 km por hora, e aí você mede o consumo de oxigênio no final lá de um teste de 6, 10 minutos, você faz lá uma média de consumo de oxigênio ali, e aquele valor médio representa a economia de corrida do indivíduo, né? Então, chutei aqui que seriam uns 35 ml quilo minuto, mais ou menos, né? Bom, com esses parâmetros eu consigo então usar a equação do Joyner para ver qual seria a velocidade de maratona desse indivíduo.
Então, basicamente, é pegar o 50, né, o VO2 máximo. Aqui tem a fórmula, né, tá pequenininha, mas tem a fórmula aqui, que é pegar o 50, multiplico por 0,80 e multiplico pela razão, ou seja, pela divisão de 9 por 35. E aí chega-se à velocidade de maratona, 10,3 km por hora, tá? Então, o que significa que um indivíduo que tem essas características fisiológicas só é capaz de correr uma maratona abaixo de 10,3 km por hora. Claro, como uma equação, há uma certa margem de erro, mas a grande chance de se correr acima disso quebrar e se correr muito abaixo disso, obviamente, subestimar o seu desempenho. Deixa eu voltar à equação aqui, que fica mais fácil de entender, explicar novamente o que é feito, né? Então, olha lá. VO2 máximo, medido em ml quilo minuto, vezes a fração de VO2 máximo em que o limiar de lactato é identificado. Então, na planilha, 50 vezes 0,80, multiplicado pela economia de corrida, que a economia de corrida é uma razão. Então, 9 km por hora ali na planilha, né? Uma velocidade, dividido pelo VO2 naquela velocidade, né? Então, uma outra dúvida muito comum, né? O que é dividido? Está um ponto aqui, uma multiplicação, mas está elevado a -1, então multiplicar algo elevado a -1 é a mesma coisa que dividir. Então, é 9 dividido por 35, tá? Eu praticamente só resolvi essa equação ali no Excel, tá? Então, esse é o indivíduo padrão, né? Aí, eu peguei e fiz o seguinte, fiz 3 simulações. Se eu aumentar 10% o meu VO2 máximo, se eu aumentar 10% o meu limiar de lactato, e se eu melhorar 10% a minha economia de corrida, o que acontece com a velocidade possível de maratona? Então, vamos pegar a coluna C, que é aumentar só o VO2 máximo. Então, 10% de 50, 55. Então, o VO2 máximo aumentando para 55. Se os demais parâmetros ficarem fixos, na verdade, o que está acontecendo é que eu estou usando uma fração menor do meu VO2 máximo agora no limiar de lactato. E, portanto, na hora que eu resolvo a equação, a velocidade de maratona não se altera. Embora seja uma situação artificial, né? Você dificilmente melhora só o VO2 máximo e os parâmetros submáximos não vão melhorar nada. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver um aumento muito grande no VO2 máximo e não na sua capacidade em utilizar a fração desse VO2 máximo em intensidades submáximas, isso resulta em poucas melhoras, né, em termos de velocidade de maratona, tá? Então você vai falar assim, mas então não adianta nada treinar para aumentar o VO2 máximo? Não, adianta, né? Porque, vamos lá, se eu também, a minha capacidade de utilizar a VO2 máximo, ela é meio fixada em 100%, né? Ou seja, eu só posso usar 100% do que eu tenho de VO2 máximo. Então, se o meu VO2 máximo é de 50, eu só vou conseguir chegar no limite máximo de 50. Ninguém corre uma maratona usando 100% do VO2 máximo, né? Então, sei lá, os melhores atletas conseguem usar 90, 90 e pouco, 92%, mas é difícil passar disso. Então, você concorda que uma coisa é usar 90% de 50, outra coisa é usar 90% de 80, né? Então, aumentar o VO2 máximo, se eu pelo menos mantiver a fração de utilização desse de VO2 máximo no meu limiar, é uma vantagem sim, tá? Mas a equação aqui, como eu isolei o parâmetro, era só para chamar a atenção assim, que só aumentar o VO2 máximo sem melhorar variáveis submáximas resulta em pouca melhora na velocidade de maratona. Quando eu olho parâmetros submáximos, ou seja, vamos imaginar que eu não melhoro o meu VO2 máximo, mas eu aumento o consumo de oxigênio no meu limiar de lactato. O que significa, então, que eu consigo agora usar uma maior fração desse VO2 máximo em cargas submáximas. Então, aqui, ó, o fato de eu ter aumentado o consumo de oxigênio no limiar de lactato me permite agora usar 88% desse meu VO2 máximo. Mesmo sem alterar a economia de corrida, isso já me habilita a correr uma maratona a 11,3 km por hora, ou seja, 1 km por hora mais rápido,
o que vai resultar ali numa melhora significativa no seu tempo de maratona, né? Não fiz essas contas, mas acho que talvez alguma coisa em 10, 15 minutos mais rápido, tá? Então, empurrar o seu limiar de lactato para perto do seu VO2 máximo, então ter um consumo de oxigênio no limiar de lactato cada vez mais próximo do seu VO2 máximo, te habilita a correr mais rápido uma maratona. Na coluna E, eu fiz, então voltei os parâmetros originais, mas agora alterei a economia de corrida. Economia de corrida, a lógica é o contrário, né? Ou seja, se eu melhorar 10% da minha economia de corrida, significa que o consumo de oxigênio para uma dada velocidade ele diminuiu. Então, como aqui a gente está falando em 9 km por hora, a 9 km por hora eu consumia 35 ml quilo minuto. Se eu reduzir 3,5, ou seja, 10%, agora eu consigo correr 9 km por hora usando apenas 31,5 ml quilo minuto. Porque a lógica de economia é eu consigo realizar o mesmo esforço, 9 km por hora, só que gastando menos energia, consumindo menos oxigênio, eu sou mais econômico. Uma melhora de 10% na economia resulta numa velocidade maratona de 11,4 km por hora. Então, muito parecido com a melhora que tem decorrente de um aumento de 10% no limiar de lactato, né? E o F é mais ou menos um modelo teórico que a gente tem atual de que VO2 máximo se altera pouquíssimo com o treinamento, né? Até tá 55 aqui, mas deixa eu colocar 50, né, que é o modelo original. Então, o que acaba acontecendo? Um VO2 máximo não alterado, não muito alterado, com pequenas variações, como a gente viu, já não influencia tanto na velocidade de maratona. Mas se você aumentar 10% o seu limiar de lactato, passar a usar então 88% desse VO2 máximo e melhorar concomitante a economia de corrida, a sua velocidade, então a melhora combinada limiar de lactato e economia de corrida resulta numa velocidade de maratona de 12,6 km por hora, né? Isso aqui já dá uma maratona sub 3,30, tá? Então, o que te faz correr rápido uma maratona, basicamente, é melhorar variáveis submáximas, ou seja, ter um limiar de lactato cada vez mais alto e ter uma economia de corrida cada vez melhor, né? De pano de fundo, ter um VO2 máximo alto te habilita a empurrar essas variáveis submáximas, o limiar de lactato, né, cada vez mais alto, né? É óbvio que você precisa ter um VO2 máximo alto para poder usar uma fração alta desse VO2 máximo aumentado. Mas o ponto é que VO2 máximo ele tem uma certa adaptação no início do treinamento, mas depois ele tende a estabilizar e variar pouco ao longo dos anos. E enquanto limiar de lactato e economia de corrida são dois parâmetros que continuam melhorando com o treinamento. Então é bem provável que quando você comece a treinar corrida, você aumente sim o seu VO2 máximo, mas depois as melhoras que você vai tendo com o passar dos anos é por causa do aumento no limiar de lactato e por causa de uma melhora na economia de corrida. Tá? Acho que era isso aí que eu queria passar no vídeo, explicar aquela equação. De novo, né? O objetivo não é recomendar que você meça tudo isso para saber qual é o ritmo de maratona que você vai correr. Talvez eu faça outros vídeos aí com modelos mais práticos de estimar qual é o seu potencial de correr velocidade de maratona sem precisar de testes de laboratório. Mas a ideia desse vídeo era mostrar os parâmetros fisiológicos que são relevantes para a maratona, tá bom? É isso, obrigado aí, um abraço.